nossa expectativa é, em função de toda a melhoria de processo que sempre acontece entre os dois turnos, é em torno das 21 horas a gente conseguir encerrar os trabalhos do Rio Grande do Sul, tá? Se não encerrar os trabalhos totalmente, vai ficar uma sessãozinha lá que deu alguma situação ali de logística pendurada, né? Furou o pneu do carro, alguma coisa assim, né? Deixa eu achar uma madeira para bater aqui. Uma sessãozinha ficou pendurada, mas em geral a gente mata o estado em torno de 21 horas, talvez antes, né? O que acontece? Cada TRE tem a sua logística e o Brasil vai mais ou menos, eu acho, por esse padrão, assim, vai ficar aqui a mesma coisa, uma que outra sessãozinha espalhada em um lugar, demorando um pouquinho mais, talvez meia hora um estado, uma hora outro, mas eu acredito que o resultado geral nacional, se uma definição mais clara do panorama nacional, se dê mais ou menos por esse mesmo horário, talvez até antes, né? Depende muito dessa evolução dos votos aí, então a gente nas últimas eleições presidenciais, em torno de 20 horas ali, a gente teve já uma visão ali do que aconteceria com o resultado da eleição. No Rio Grande do Sul, nós adotamos uma logística onde sessões que ficam muito distantes do ponto da junta apuradora, essas sessões normalmente se busca uma transmissão por um mecanismo chamado JE Connect, onde a gente coloca num ponto muito próximo à sessão eleitoral, às vezes no próprio local de votação, a gente coloca um computador. A gente usa, na verdade, um computador do próprio local, com todo um sistema de segurança em cima dele, para transmitir já daquele local os dados da eleição. Isso faz com que, paradoxalmente, quanto mais distante a sessão eleitoral, maior a tendência dela chegar cedo. Né? Então, como o Rio Grande do Sul tem municípios bastante grandes, especialmente ali na metade sul, né? A gente tem municípios com e mais para o centro ali, tem municípios que são territorialmente extensos, as zonas eleitorais acabam apelando utilizando esse mecanismo para acelerar a transmissão dos resultados. O TRE de Santa Catarina usa um pouco isso, o TRE do Paraná usa muito, TRE do Tocantins também usa, TRE do Espírito Santo usa, né? São alguns TREs que utilizam essa tecnologia para fazer uma transmissão mais rápida. Então aquele TRE sai na frente de todo mundo, transmite, aquelas sessões eleitorais saem na frente. O Rio Grande do Sul, aí eu diria, torno de 20% das sessões eleitorais tentam sair na frente nessa apuração. E o resto tudo passa dependendo de uma logística das pessoas pegarem um carro, pegarem um táxi, às vezes pegar um ônibus para chegar no local de transmissão e lá naquele local de transmissão se receber o material e fazer a transmissão. Isso tudo demora um pouco mais de tempo, mas acaba homogeneizando no Brasil inteiro. Então, quando a gente tem aquela primeira transmissão dos estados que transmitem isso com mais velocidade, aí o Rio Grande do Sul e mais alguns saltam na frente de outros, depois outros estados acabam todo mundo entrando no mesmo ritmo de transmitir as coisas aos poucos. E aí realmente vai equalizando até que chegam ali perto das 20 horas, que é o horário que todo mundo mais ou menos esgota o seu estoque, tudo converge para aquele horário, né? Então, realmente, a gente acaba muitas vezes saindo um pouco na frente de vários estados. Tem alguns que saem um pouco mais na frente, a gente sempre olha o Paraná, sai mais ou menos junto com a gente, depois eles dão um salto lá em cima, depois ficam parados um bom tempo, porque o Paraná usa praticamente por mais de 90% das suas sessões são transmitidas com essa tecnologia, o que acelera muito, né? A urna não pode ser encerrada antes das 17 horas. Mesmo que todos já tenham ido votar? Mesmo que todos tenham votado, é ilegal encerrar a urna antes das 17 horas. Então ela fica lá parada esperando as 17 e aí que começa o processo. Mas normalmente o que o cartório eleitoral faz? Eu não conheço especificamente a logística desse local, mas quando é um ponto tão distante, ou se tem lá no próprio local, numa escola, nessa própria escola, por exemplo, que se usa para fazer a votação, ou se pega um ponto no meio do caminho, primeiro ponto disponível no meio do caminho para que se chegue lá nesse ponto para transmitir. Então não precisa chegar até o centro de Alegrete para que seja lido esse resultado. Não, que interessante. E aí acaba acontecendo que essa sessão ela muitas vezes se antecipa às outras que ficam lá no centro da cidade, né? Então essa que é a logística que a gente tenta montar para driblar um pouco a geografia do estado. A nossa urna eletrônica ela é muito segura, sim. Isso já foi falado várias vezes, que o software da urna ele é desenvolvido, ele é auditado pelas entidades fiscalizadoras, os partidos podem lá olhar o programa como é que ele é, e a gente tem mecanismos que garantem que aquele programa que foi auditado é o programa que chega na urna eletrônica. Então, aquela teoria de que basta colocar um programinha diferente na urna, não tem esse basta colocar, porque não tem como colocar um programa diferente na urna eletrônica, mas sim roda um programa feito pelo TSE, sim, mas é fiscalizado pelas entidades. Nós temos no final da votação
uma coisa que muitas vezes as pessoas batem, isso surgiu de novo agora depois do primeiro turno e com certeza vai surgir depois do segundo turno. As pessoas pegam números de variação, de apuração, essas variações acontecem exatamente por essas diferenças de logística, onde um lugar saiu mais na frente que outro, depois entram os votos daquele lugar e isso acaba, às vezes, revertendo o resultado da eleição, às vezes não reverte, isso varia muito de eleição para eleição. As pessoas pegam os números depois da eleição e tentam criar fórmulas para dizer que aconteceu uma fraude assim, assado. Mas a gente sabe que isso é impossível, porque as pessoas no dia da eleição pegam os boletins de urna nas sessões eleitorais, verificam os boletins de urna no site do TSE. O Tribunal de Contas da União fez esse trabalho, pegou mais de 4.000 boletins de urna que foram sorteados por eles depois da eleição, pediram para a Justiça Eleitoral a cópia física, original do boletim. Nós entregamos para eles, eles conferiram um por um, então todos eles batem com o dado publicado no site do TSE.